Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 12 de julho. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículos do 1º ao 7º. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus escolhe sua equipe missionária, constituída por 12 discípulos, que representam as tribos de Israel e são as colunas do novo povo de Deus. A ação evangelizadora é a mesma de Jesus: expulsar o mal e curar enfermidades. Os 12 são de diversas origens e mentalidades, Hebreus, são gregos, pescadores, um coletor de impostos, um zelota. A recomendação é que deem prioridade aos preferidos de Deus, ou seja, os pobres, marginalizados, gente humilde e oprimida, povo da terra, do povo de Israel. É a proposta de uma igreja pobre para os pobres, missão que vale para todos os tempos, especialmente para nós nos dias de hoje, para todos os tempos. Ao ouvirmos o chamado dos 12, o envio deles em missão, nós nos recordamos que o Senhor também nos chama, A partir do nosso batismo, o Senhor chama cada um de nós para vivê-lo. E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus falando de missão, de missionários, e nós imediatamente nos colocamos no lugar daqueles que recebem os missionários, E essa é uma reflexão, uma atitude muito cômoda. Mas quem é missionário? Quem é chamado a ser missionário? Todos nós. Nós recebemos os missionários, mas nós também somos. E somos enviados também. A diferença é que muitas vezes nós não damos ao Senhor a resposta que deveria, E aí nos colocamos nessa atitude de apenas acolher. Então, a partir do nosso batismo, todos nós somos enviados. Então, você é chamado a ser missionário. E quando eu digo ser missionário, não é somente além fronteiras. Se você desejar ir, maravilha, louvado seja Deus, porque o mundo precisa conhecer Deus. Mas o mundo precisa conhecer Deus não é somente além fronteiras, É ao nosso redor também. Então, ser missionário é ser de Deus, é comunicar Deus o tempo todo. E aonde? Comunicar Deus aonde? Aonde você estiver, Onde você estiver, Deus está com você. E aonde você for, Deus te chama a viver as coisas para as quais Ele te enviou. Então, no seu local de trabalho, na sua casa, nas suas relações. Quando você está sozinho, você precisa viver as coisas de Deus. Você ser missionário para mim mesmo, não é ser missionário para você mesmo, mas um missionário ele sai a evangelizar, sai para falar de Deus. E quando nós vamos falar de Deus, nós vamos comunicar uma mensagem que já nos foi comunicada, É igual um pregador, um profeta, aquele que sai para falar de Deus, uma mensagem, vai anunciar a mensagem do Senhor. Aquela palavra que será anunciada já precisa ter valido para ele, para aquele que proclama, Porque senão é hipocrisia, como o Senhor fala em uma das passagens do Evangelho. Colocar nos ombros dos outros um fardo muito pesado quando nós mesmos não assumimos. Então, a palavra de Deus sempre é para mim, primeiro. E hoje, de modo especial, nesse Evangelho que ouvimos, o Senhor enviando aqueles que Ele chamou, precisamos, então, ter claro conosco que o Senhor também nos chama. E o Senhor também nos envia, E aí, sabendo disso, qual tem sido a sua resposta para o Senhor? Nós vimos que quando o Senhor forma o grupo dos 12,
chama, né, os apóstolos, eles imediatamente largam aquilo que estavam fazendo e põem-se a seguir o Senhor. E o chamado que Deus te faz? Ou o chamado que Deus tem feito a você? Qual tem sido a sua resposta, né? De que forma você tem evangelizado com a sua vida? Vemos muitas pessoas que por vezes deixam de falar de Deus e deixam de viver as coisas de Deus por respeito humano, por respeito ao outro, para não ferir, para não machucar, né? Porque a palavra de Deus é muito radical, porque fulano não está preparado para ouvir. Então deixa de ser de Deus e talvez naquele momento aquela pessoa está precisando ouvir justamente esta mensagem, esta palavra que você deixou de falar, né? Deus ia chegar até esta pessoa através de você, mas você se omitiu, se calou, deixou de ser de Deus na vida do teu irmão, né? Então, o ser missionário é um caminho, né? Que o Senhor deixou para todos nós. A igreja é missionária. Ser cristão é ser missionário. E ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nós precisamos ter claro que nós acolhemos aqueles que Deus nos envia em missão, mas nós também somos chamados, assim como eles, a sair, a evangelizar, a tornar o nome de Deus conhecido, a ser de Deus na vida dos outros também. Que, tendo isso claro conosco, possamos analisar a nossa vida e dar uma resposta ao Senhor, porque a resposta precisa ser dada, né? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.